Ok, André, vamos em frente. Vamos lá. Primeiramente, só de exibição. Deu certinho aí? Boa noite a Certo. todos. Meu nome é André Lamounier, sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone pela Santa Casa de BH. O tema hoje da aula é tratamento de opacidades pelo PTK, a técnica e indicações. O PTK, também conhecido como o nome oficial ceratectomia fototerapêutica, inicialmente o excimer laser ele era usado para o PRK. Depois de diversas cirurgias, viu que era um modo seguro, começou a se avaliar a remoção do tecido corneano superficial para o tratamento de opacidades. E então, depois que viu que era bastante seguro esse método, a FDA, em 1995, aprovou a utilização do excimer laser para o PTK. E, inicialmente, o PTK era muito utilizado para evitar ou até mesmo adiar a causa de transplantes, tanto lamelares quanto penetrantes. E muitas vezes ele era usado também para reduzir os sintomas oculares de pacientes com queixas visuais ou pacientes com queixas de dor, por exemplo, em caso de erosões no epitélio, e também ele é usado para melhor tolerância à lente de contato. Vou falar posteriormente mais sobre isso, mas muitas vezes o PTK ele é feito e depois a gente pensa numa lente de contato. As principais indicações do PTK são opacidade no terço anterior da córnea, ou em 25% a 30% da espessura total. Algumas referências falam 160 micras de profundidade, algumas são mais conservadoras, falam de 100 micras. 100 micra. Outros cirurgiões preferem basear apenas no leito residual, aproximadamente 250 micra. Então, isso varia muito conforme cada cirurgião, conforme cada literatura. Mas aproximadamente isso. O que se sabe o que é certo é que são opacidades nas porções mais anteriores da córnea, no epitélio, na membrana de Mollmann, no soma anterior. Alguns exemplos mais comuns, quando tem superfícies irregulares do epitélio, distrofia de Coogan, que é a MapDoc fingerprint, distrofia de Reis-Buckler, algumas distrofias estromais anteriores, nódulos de Salzmann, ceratopatia em faixa. E também muito comum são os infiltrados subepiteliais pós-ceratoconjuntivite, aqueles infiltrados que aparecem pós-infecção, que muitas vezes melhoram sozinhos, algumas vezes eles permanecem e, se faz necessário, então, a usar o PTK para pelo menos amenizar os infiltrados. Uma imagem para demonstrar como tem uma importante melhora nessa distrofia granular aqui, pré e pós-PTK. Pelo lado das indicações, temos também que falar sobre as contraindicações. As indicações absolutas é quando o pós-operatório, pelo cálculo lá que a gente faz antes de hablar, tem um leito residual abaixo de 250 micra, quando as lesões corneanas são profundas, que acaba chegando nesse primeiro ponto, né? Quando você vai hablar uma lesão corneana profunda, não vai respeitar essa 250 micra. Então, acaba que uma aí é bastante coligada à outra. Olho seco grave, quando tem caso de inflamação ocular, imunossupressão, doença sistêmica autoimune e quando tem uma ceratite infecciosa em atividade. Essas são as absolutas. Em relação às relativas, uma blefarite que você pode tratar antes de propor o PTK, um lagoftalmo, uma hipermetropia, porque, vou falar mais para frente também, a ablação da córnea central ele vai gerar uma hipermetropia. Então, um paciente hipermétrope, presbítero, a gente tem que sempre pesar demais o risco-benefício, o custo-benefício de fazer o PTK. Em pacientes míopes é o melhor dos mundos, né? Mas um paciente hipermétrope, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício, ver quanto que essas opacidades afetam realmente a qualidade de visão do paciente. Não adianta a gente ver lá na lâmpada de fenda a opacidade. Muitas vezes, o que a gente está vendo na lâmpada de fenda ali nos assusta mais, mas quando a gente vê a queixa do paciente, não afeta tanto a qualidade visual dele. Então, a gente sempre tem que tentar balancear, nesses casos ali, borderline, para ver se vale a pena realmente
fazer a ablação. Pacientes diabéticos, pela dificuldade, principalmente da cicatrização da córnea. Por outro lado, quando o paciente que tem cicatrização exacerbada com probabilidade de passar de um queloide, por exemplo, então a gente sempre tem que pesar para ver se vale a pena. Dificuldade de revitalização, ou caso de neoaspiração corneana, se está próximo ali da opacidade que vai ser ablada. Então, a gente tem que realmente medir o risco-benefício ali da ablação. Falar um pouquinho agora da técnica. Como eu disse anteriormente, é feito pelo excimer laser e ele tem que ser sempre calibrado para garantir que a energia e a fluência sejam uniformes. É mais ou menos 60 a 180 milijoules por centímetro quadrado. Tem um nomograma que ele fala, se as lesões forem elevadas, a gente pode fazer um shaving da lesão. Mas se elas não forem elevadas, a gente tem que dividir se a superfície é regular ou se ela é irregular. Se ela for regular, a gente pode optar, até deve, na verdade, no caso, pelo trans-PTK. Se ela for irregular, a gente tem que fazer um debridamento, a remoção mecânica ali do epitélio. Um pulso do laser, a gente consegue ablar mais ou menos 0,25 micra. Ou seja, 50 pulsos, a gente induz até 1 dioptria de hipermetropia. Então, por isso a gente sempre tem que ficar de olho em pacientes hipermétropes e também presbíopes, justamente por causa disso. Às vezes, em caso de ablação monoculares, a gente pode induzir a hipermetropia e causar até uma anisometropia e piorar demais a qualidade visual do paciente. Então, sempre tem que ficar atento a casos, tanto monoculares, né, para não dar essa anisometropia. As máquinas geralmente já vêm, né, das próprias máquinas, né, o spot entre 2 e 6,5 milímetros. Mas quando algumas vezes a opacidade é bem pequena, a gente pode acionar o modo fenda, que é um spot menor que 2 milímetros, que a gente consegue focar bem naquela opacidade para evitar ablar a córnea saudável ali em torno da opacidade. Então, sempre que tiver uma opacidade menor, com a córnea saudável, peri-opacidade, a gente pode usar esse modo fenda para conseguir um spot menor que 2 milímetros. E sempre bom lembrar também das máscaras. O que são as máscaras? São substâncias que a gente vai utilizar, por exemplo, a metilcelulose e BSS. Em alguns casos, que eu vou na direita aqui, nessa figura, eu vou demonstrar aqui, algumas córneas com as opacidades são irregulares. Então, se a gente programa o laser para ablar certa quantidade nas cristas, vai ser totalmente diferente da mesma quantidade aqui nos vales. Então, isso vai ser bastante prejudicial ao paciente, porque vai manter a irregularidade, só que com uma córnea mais fina, com um leito residual mais fino, mas a irregularidade vai manter. Então, por isso que muita gente tem que abrir mão dessas. A gente tem que usar metilcelulose, o BSS, essas máscaras, para tentar regularizar, criar um meio mais homogêneo ali durante a ablação. E lembrando que o nosso epitélio, ele é como se fosse uma máscara natural. Ele consegue, em alguns casos, ter umas áreas de hiperplasia ou de hipoplasia para tentar homogeneizar um pouquinho mais essa córnea. Então, é sempre importante lembrar de utilizar essas máscaras em alguns casos do PTK. A mitomicina C, em relação ao PRK, ela previne o RASE igualmente, mas ela tem uma vantagem no PTK, que ela também, alguns estudos mostram, que ela é capaz de prevenir recorrências. Então, além da mesma vantagem que ela tem no PRK, no PTK ela consegue também prevenir as recorrências. Então, ela é bastante utilizada por causa disso. O estroma residual 250 micra, isso é claro porque, igual o PTK eu disse anteriormente, ele é utilizado para opacidades mais na porção anterior. Então, se você for hablar, deixar menos 250 micra, por mais incomum que seja, pode se alterar a biomecânica da córnea e pode gerar ectasias. Então, sempre calcular bastante bem, fazer um ACT, para ver se realmente a profundidade das opacidades, para ver se não vai deixar pelo menos 250 micra de leito residual. E após o procedimento, a gente coloca uma lente terapêutica e vai acompanhando. No primeiro dia pré-operatório, depois de uma semana,
até a cicatrização completa do epitélio. O PTK também não é livre de complicações. As principais delas são as erosões recorrentes. Sempre que você pode consertar as opacidades, elas podem recidivar. São distrofias que recidivam, então sempre ficar atentos. Úlcera de córnea, defeitos epiteliais persistentes, indução de hipermetropia, porque a gente vai estar ablando a córnea central ali, então a gente vai gerar hipermetropia, indução de astigmatismo, porque quando a gente tem opacidades, principalmente na periferia, a gente pode programar o laser para ablar na periferia. Então, pode gerar um astigmatismo até irregular. Então, sempre ficar de olho para não gerar esse astigmatismo irregular e piorar, criar mais aberrações para o paciente, piorar bastante a qualidade visual dele. E o RASE também. A gente usa a mitomicina para evitar ao máximo o RASE. Lembrando que quanto mais anteriores às distrofias, maior a velocidade que ela pode recorrer. Então, sempre ficar de olho em distrofias, quanto mais próximas ao epitélio, mais rápido elas podem recorrer a essas erosões. Algumas considerações finais aqui sobre o PTK. Avaliar cautelosamente o risco-benefício do procedimento. Opacidades estão realmente atrapalhando a qualidade visual? Igual eu disse. Muitas vezes a gente vê ali na lâmpada de fenda as opacidades, a gente assusta com aquelas opacidades, mas muitas vezes não está prejudicando tanto a qualidade visual do paciente. Então, não se faz necessário fazer o PTK. Então, a gente tem que sempre discutir com o paciente, ver a expectativa de ganho visual, qual que é a perspectiva do paciente que ele tem pós-cirúrgica, para ver se realmente vale a pena fazer o PTK. Sempre, se disponível, é claro, fazer um OCT ali de segmento anterior, para a gente conseguir ver a profundidade certinha das opacidades. Em pacientes présbitas e hipermétropes, cuidado redobrado, porque a gente sabe que vai induzir uma hipermetropia. Então, a gente pode piorar ainda mais os casos de pacientes présbitas. Igual eu falei anteriormente, se for monocular, pode induzir uma anisometropia e o paciente não conseguir adaptar com óculos e piora demais a qualidade de vida do paciente. E muitas vezes, até grande porcentagem dos casos, a gente não vai tratar as opacidades por completo. A gente vai tratar ali o que der para não ablar muito a córnea e vai avaliar colocar uma lente de contato após o PTK. Então, a gente trata o que der das opacidades para facilitar essa adaptação e melhora a acuidade visual com a lente de contato depois, tanto escleral quanto corneana. Então, muitas vezes a gente pode hablar um pouquinho, vai na lâmpada de fenda, ver o quanto que hablou, depois volta para o aparelho, habla mais se precisar. Não tem necessidade, a maioria das vezes, de hablar todas as opacidades, que muitas delas não vão afetar a qualidade visual do paciente, não vale a pena hablar mais do que necessário. Muitas vezes a gente habla ali o que é necessário, depois, com uma lente de contato, o paciente vai ter um ganho absurdo de visão. Importante dizer que permite a abordagem. Muitas doenças dessas distrofias são recidivantes, então, hablou ali com PTK, a distrofia voltou a manifestar, dependendo da espessura da córnea residual, a gente pode reabordar. Então, PTK é uma técnica muito segura, mas que tem que sempre avaliar o risco-benefício aí. Não é se assustar com o primeiro exame na lâmpada de fenda ali, realmente, porque a opacidade realmente ela atrapalha a frente de onda, ele chega no lugar certo, mas muitas vezes ablar só um pouquinho dela, tirar só um pouquinho da opacidade e colocar uma lente de contato depois, consegue resolver a grande maioria dos casos. E, como eu disse, sempre avaliar, pedir um ACT de segmento anterior, a gente consegue ver certinho a profundidade ali da opacidade, para ver se vale a pena, quanto que vale a pena hablar, e se o leito residual vai ser compatível com um nível para prevenir ectasia, para prevenir que mexe nessa biomecânica demais da córnea. Obrigado, é isso. Perfeito, André. Pode fechar aí o seu PowerPoint. Excelente a sua apresentação. Então, pessoal, o PTK, ele é um procedimento que nos auxilia bastante e evita, muitas vezes, um transplante penetrante de córnea.
É um procedimento que, como o André comentou, a gente precisa necessariamente comunicar ao paciente que o PTK, a ceratectomia fototerapêutica, é um procedimento que se complementa com a adaptação de uma lente de contato ou de apoio escleral ou de apoio corneano, ou seja, é imprescindível que a gente comunique ao paciente. Nós vamos procurar remover as opacidades superficiais da melhor maneira possível, mas que a reabilitação visual ela só acontecerá após a adaptação de uma lente de contato de apoio corneano de preferência. Como o André já comentou, quando a gente tem um paciente que tem uma opacidade do estroma anterior da córnea e também é míope, esse é o melhor dos mundos, que a gente consegue fazer desse limão uma limonada suíça, ou seja, além de remover as opacidades, a gente pode também corrigir a metropia do paciente. Então, paciente míope com opacidade, realmente o resultado é excelente. Já o hipermétrope, a gente corre o risco de aumentar a hipermetropia desse paciente e causar uma anisometropia. Então, a gente tem que avaliar o benefício de você remover um pouco a opacidade da córnea e deixar o paciente com uma alta hipermetropia. Se ele tiver um equivalente esférico diferente no olho contralateral, nós vamos estar criando um problema para ele. Então, nós temos que, no hipermetro, nós temos que realmente avaliar se compensa ou não. Outra coisa que o André comentou que é muito importante é a gente avaliar se realmente a opacidade está no segmento anterior do estroma corneano, de preferência nas primeiras 100 micras anteriores da córnea. O ideal é que a gente faça um OCT de segmento anterior e, se a opacidade for realmente anterior, o resultado será excelente. Se a opacidade estiver no estroma posterior da córnea, nós não devemos realizar o tratamento, primeiro, que não vai melhorar, e segundo, que a gente corre o risco de desencadear uma ectasia iatrogênica no nosso paciente. Então, é imprescindível a realização de OCT. Nosso OCT de segmento anterior do ocular laser está estragado, nós estamos sem OCT de segmento anterior no momento. Então, nós precisamos avaliar esse paciente na lâmpada de fenda e realmente certificar se realmente a opacidade está no estroma anterior da córnea. Outro detalhe muito importante também é a colocação da lente terapêutica e o uso da mitomicina C. No PTK, normalmente, a mitomicina C, quando a gente vai fazer um tratamento a laser, um PRK, a gente usa a mitomicina C profilaticamente normalmente, eu uso sempre a mitomicina C milesimal e, normalmente, eu deixo 45 segundos. Porém, no PTK, é necessário que a gente use a mitomicina C por um período mais prolongado. Então, normalmente, quando eu faço PTK, eu uso mitomicina C o dobro, 90 segundos, para que a gente tenha realmente um resultado terapêutico e não corra o risco de ter uma recidiva da opacidade. Ok? Como o André comentou, PTK não é um procedimento igual ao PRK que a gente quer resolvendo em apenas uma etapa. O ideal é que você faça uma ablação lá, usando o veículo que você preferir, pode ser BSE, eu prefiro usar BSS, mas você pode usar também um lubrificante tipo Cistane, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro, normalmente, usar um líquido menos viscoso, justamente para não ter efeito máscara e a gente não correr o risco de não resolver o problema do paciente. Então, o meio que eu uso lá para poder fazer o PTK, normalmente, é o próprio BSS que a gente usa lá na instilação das córneas. Lembrar também o seguinte, que a gente não precisa fazer tudo em uma etapa. O ideal é que você faça uma ablação de 60 micra, pega o paciente, olha na lâmpada de fenda, vê se é o suficiente. Se não for suficiente, você volta, faz mais 30, 40 micra. Gente, hipótese alguma, a gente deve já calcular para fazer 100, 150, 160 micra, e a gente corre o risco, primeiro, de ablar excessivamente, e segundo, de desencadear uma ectasia no olho do nosso paciente. Eventualmente, se você precisar fazer o PTK em 2 etapas, ele pode ser feito lá no ocular laser. A gente não cobra uma segunda aplicação para PTK. Então, vamos supor que você fez lá o tratamento, ablou 70 micra, 80 micra, e você avaliou, depois que a córnea reptilizou, que o resultado foi bom, porém que ainda existem opacidades importantes. Então, você pode levar o seu paciente lá 60 dias depois
e aplicar mais um pouco de laser, não tem problema. Ou seja, o PTK é um procedimento que deve ser feito em 2 ou 3 etapas, não precisa ser feito necessariamente na primeira etapa, ok? Cláudio, você quer comentar alguma coisa aí a respeito da apresentação do André, por favor? Não, muito boa apresentação completa, sucinta e completa ao mesmo tempo. Dá para a gente perceber que tem uma limitação, né, na indicação do PTK. Não, a gente gostaria que ele funcionasse mais para mais coisas. Eu tenho só uma observação e talvez o senhor me corrija se eu estiver falando alguma coisa diferente, mas tem que haver com o tamanho do spot. Quanto menor o spot, maior o efeito. Quanto maior o spot, né, estou falando o contrário, menor o efeito que você estaria causando. Muito cuidado com ablações da periferia, que você pode também estar induzindo ectasia, porque você pode fazer, usando algum tipo de máscara, fazer em alguma distrofia ou alguma degeneração que não seja central, que pode ser mais periférica também. Mas, assim, é um pouco limitado isso aí, né? E só enfatizar a questão até o terço anterior do estroma, mais profundo do que isso, não tem indicação de PTK, e o efeito hipermetrópico que você vai causar. Bastante atenção nisso. E que não seja um incômodo para o médico que está olhando uma determinada distrofia e que não seja incômodo para o paciente em termos visuais. Tudo isso já foi dito, era só para reforçar. Cláudio, lembrando também, pessoal, o seguinte, uma situação em que o PTK é extremamente útil é nas queimaduras por álcali. Muitas vezes você tem uma pacificação do estroma anterior da córnea e esses pacientes normalmente vão para transplante. Então, eu tenho vários casos que eu tratei na Santa Casa de pacientes com queimadura por álcool em que um olho foi transplantado e outro olho foi feito PTK. Por incrível que pareça, normalmente o olho que fez o PTK, o resultado sempre é bem melhor do que o olho transplantado, até pela indução de astigmatismo nesses pacientes com queimadura. Então, em queimadura por álcali e ácido, normalmente o PTK ele dá um resultado excelente, ok? Lembrar também que nas distrofias, como o André já comentou, e o Cláudio também comentou, as distrofias, a maioria delas são recidivantes. Então, por exemplo, no caso da distrofia granular, o resultado normalmente é muito bom. Na distrofia macular, nem existe indicação para PTK, porque realmente não vai melhorar a qualidade e a transparência da córnea. Agora, é preciso que a gente lembre ao nosso paciente 2 coisas, que todas essas distrofias, eventualmente, são recidivantes. Então, a gente faz o PTK na distrofia granular, normalmente o resultado é muito bom, mas, eventualmente, nós temos que repetir esse tratamento 2 ou 3 anos após o tratamento primário, ok? E lembrar também, sempre lembrar que você tem que ter o consentimento informado. É muito comum os nossos pacientes confundirem PRK com PTK, principalmente se o fellow dá o consentimento informado errado. Nós já tivemos vários pacientes na Santa Casa, lá passando o SUS, nós fizemos PTK e o fellow deu o consentimento de PRK ao invés do consentimento de PTK. Então, o paciente assina, depois de 2, 3 meses, quando a gente vai adaptar uma lente de contato, ele fala, não, eu não vou usar lente, não, porque o tratamento que eu fiz foi justamente para não precisar mais de usar óculos. Estava escrito lá naquele papel que eu assinei. Então, não caiam na besteira de usar consentimento informado de PRK em PTK, porque senão você vai armar o paciente contra você no pós-operatório. Tá? São 2 procedimentos completamente diferentes e o consentimento informado também tem que ser. Então, você tem que escrever lá no prontuário, é melhor até do que consentimento informado. O paciente foi informado, está ciente que é uma tentativa de melhorar a transparência corneana e ele tem consciência que, após alguns meses do tratamento, será necessária adaptação de uma lente de contato de apoio corneano para promover a reabilitação visual e a melhora na qualidade de visão. Então, você escreve lá no prontuário, imprime
pede o paciente para assinar, explica detalhadamente, de preferência com uma testemunha do lado. Muitas vezes o paciente, quando ele está conversando com a gente, muitas vezes ele dá uma filtrada e aquilo que interessa para ele assimila, aquilo que não interessa, ele não assimila. Então, nesses casos, é muito importante que você tenha um familiar próximo, o filho, para você poder dar esses devidos esclarecimentos. Ok? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí para o doutor André? A hora é agora. Doutor André, eu quero. Então, vamos lá, Cláudio. Explica para mim aí o que é a máscara. A máscara, acho que eu expliquei muito rápido durante a apresentação, quando a gente usa alguma substância, igual um BSS ou próprio lubrificante, para tentar criar um meio mais homogêneo ali na córnea irregular. Então, a gente, na hora de hablar, aí a máscara consegue homogeneizar esse meio para não hablar, em vez de reduzir toda a córnea por si só, ela consegue reduzir mais homogeneamente. E isso tem uma explicação. O laser não atua no líquido. Sim. Então, o líquido cobriu uma determinada área e não cobriu outra. Então, eu vou aplicar o laser igual. Mas aí ele vai pegar a parte que está elevada e vai ablar. E a parte que já é mais deprimida, que está abaixo do líquido, não vai ser afetada porque ele não atua no líquido. Então, daí está a tal de máscara. A máscara só funciona para as criptas, não é para os vales, desculpa, não funciona para as criptas, tá certo? É só para a gente entender como é que funciona essa máscara aí, por que um BSS vira máscara, como assim? E aquela outra Porque ali pergunta no que você fez, líquido o laser não vai funcionar. doutor Flávio, realmente a zona ótica, eu acho que ela é inversamente proporcional à indução Do efeito, né? do efeito. Perfeito. Essa explicação do Cláudio aí, pessoal, ela foi bastante didática. Temos que lembrar o seguinte, todo fluido tem efeito máscara. Esse é o motivo de quando a gente está fazendo um PRK, a gente tem que secar o leito lá com Merocel, porque se você deixar o leito úmido, você vai ter uma hipocorreção. Ou seja, o que a gente está querendo não é vaporizar os fluidos, nós estamos querendo ablar a córnea, tornear a córnea. Então, esse é o motivo de você, toda vez que você tiver que baixar a temperatura da córnea, usar um BSS gelado, seja no tratamento transepitelial, Streamline, você tem que secar muito bem o estroma corneano, porque senão você não vai conseguir o resultado esperado. Como o Cláudio explicou muito bem, o laser, se você tiver vales e criptas, o laser ele vai continuar, ele vai ablar, mas ele vai manter aquelas imperfeições que existem na córnea. Por isso que é motivo da gente ter que usar um fluido justamente para poder uniformizar isso. E eu prefiro usar o BSS justamente por esse motivo. Se você usa um lubrificante lá sem conservante, tipo um Cistane, um Optive, como ele é muito viscoso, muitas vezes você não vai ter um efeito... ele é tão viscoso que ele vai funcionar como uma máscara e vai terminar que você vai vaporizar ali o fluido e não vai conseguir ablar a córnea. Por esse motivo, eu prefiro usar o BSS ao invés de usar Cistane ou Optive. Acho que é o líquido ideal para isso, ok? Um dos objetivos desses colis, né, doutor Arnaldo, é exatamente cobrir a superfície. Exatamente, você explicou isso muito bem. E pela capilaridade, que é uma propriedade de qualquer líquido. Então, exato. Pega uma cripta e aí o laser não é tão eficaz. Muito exato. Bom. Se você usa lá um fluido muito viscoso, o que vai acontecer? Você só vai vaporizar lá o líquido e não vai tornear em nada da córnea, não vai remover nenhuma opacidade corneana. Okay? Lembrando que para erosão corneana recorrente também, o PTK ele dá um resultado excelente. Agora, o melhor paciente para tratar a erosão corneana é aquele que é míope, que aí você já faz 2 milagres, você já corrige a miopia dele e já melhora a erosão corneana, ok?
Então é isso. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Então é isso. Amanhã é 19h30, não é isso mesmo, Cláudio? Cláudio, você está me Amanhã, ouvindo? como é que faremos? Vamos fazer, né? Vamos fazer. Você está com os casos aí do Reinaldo, né? Vamos fazer amanhã. Talvez o quórum não seja muito bom, porque alguns fellows já me comunicaram que vão viajar e tal, mas a gente faz aí com o quórum reduzido, mas vamos em frente, tá bom? Ok. Então é isso, Combinado. pessoal. Boa noite a todos. E amanhã estamos juntos aí às 19h30. Boa noite. Obrigado, André. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. André. Boa noite, pessoal. noite. Obrigado. Até amanhã.